Uau! Boa noite! Aplauda Jesus, se coloca de pé. Seja bem-vindo. Que honra estar de volta à morada do sol da justiça. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: que bom que você está aqui hoje. Seja profético, diga assim para ela: Deus vai falar com você. Uau! Levante as suas mãos. Imagine a sua casa, a sua cidade, o seu bairro. Aponta aí em direção e vamos orar juntos. Declarar o reino de Deus, a bênção de Deus sobre essa cidade, sobre toda essa região. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse primeiro encontro de encorajamento de 2026 em Araraquara. Nós amamos essa cidade, respeitamos o que o Senhor construiu até aqui e cremos no que o Senhor ainda vai construir nesta cidade. Com as mãos levantadas, nós declaramos que o reino dos céus vai se estabelecer nessa cidade, começando pelos nossos bairros, começando pela a nossa vizinhança. Que essa região inteira seja impactada, Senhor, pela igualdade do teu reino, pela paz que o seu reino pode produzir. Jesus, nós declaramos famílias inteiras alcançadas, transformadas, pessoas sendo tiradas da escuridão e levadas para a tua maravilhosa luz. Que correntes sejam quebradas, que haja libertação, que haja vida, que haja, Senhor, ó Deus, um mover de dentro para fora, e que o teu Espírito produza, Senhor, mudança de vida, de comportamento, de atitude, de mentalidade. Que a alegria verdadeira, a paz que ninguém consegue explicar, e tudo aquilo que faz parte do teu Espírito Santo possa habitar no coração dessas pessoas. Senhor, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe quem deveria estar, e que os céus estejam abertos aqui sobre o Centro Internacional de Convenções, que hoje se torna a sua casa. Que os teus anjos estejam aqui, que o teu Espírito se mova em nós e através de nós, que cada espaço deste lugar seja tomado pela tua glória. Nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para receber um direcionamento, uma palavra do céu, uma palavra de direção para o nosso ano, para o nosso mês que está começando. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém volte para casa da mesma forma como chegou. Queremos aqui construir um ambiente de adoração, um altar de adoração àquele que é digno de toda honra e de todo louvor. O Senhor seja adorado nesse lugar. Nós queremos acreditar todos os dias que o Senhor tem algo novo. 2026 representa um ano de multiplicação, de bênçãos, de graça multiplicada. Senhor, em nome de Jesus, deixamos para trás tudo que ficou e avançamos com a certeza de que o Senhor já está lá no futuro, preparando cada dia para a gente viver o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Aleluia. Adore Ele. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi. Para
novo dia recebi. Eu recebi. Você recebeu um novo dia. Celebre isso. Uou! Quando a noite se aproximava, Aleluia. quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, aleluia, pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, Celebre isso. Você recebeu. recebi. As coisas velhas se passaram. Eu recebi. Oh, meu Senhor, nós queremos te adorar. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aumenta a sua voz. Cante forte. Meu Senhor, só quero adorá-lo. Uau. Mais Meu forte. Senhor, Adore Ele. Diga isso. meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh! Meu Senhor, eu só quero adorar. Seja adorado nesse lugar, Senhor. Tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi, aleluia, pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, sou grato, Cristo, sou grato, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, Aleluia. recebi, Recebi, Senhor. recebi, recebi. Aleluia. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Aleluia. Como diz Davi, um dia na sua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Vem com a tua glória sobre esse lugar, Deus. Seja adorado, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faz tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. Aumenta a sua presença, Senhor. Vai. E se eu passar pelo fogo, o quê? Não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. É, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A glória de Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Glória, glória. Oh. Aleluia. Somente Ele é santo. Santo, santo, santo. Uau. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Quem já pisou Mais uma vez declarem isso. quem já pisou Aleluia. A glória de Deus. quem já pisou não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Aleluia.
vida. Queremos permanecer conectados ao Senhor. Sinta a presença dEle. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui para dizer o quanto Ele te ama. Enquanto nós expressamos esse amor durante o louvor, nós também somos abraçados pelo amor paternal. Ele é Pai, Ele ama. Vive esse momento com Ele. Só você e Ele. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Sem ti eu sei que morro. Jesus. Diga isso. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Ele te achou. Ele te encontrou. Corra para os braços dele. Ele é o seu Pai. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar. Diga isso pra Ele. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Uau. Te amo, meu amor, te amo. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Uau. Meu Deus. Oh, Senhor. Aleluia. 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 Essa canção tão linda é, na verdade, uma referência a Lucas capítulo 15, quando Jesus está contando a parábola do filho pródigo. O filho pródigo vive o momento mais importante da história, quando ele cai em si, depois de desejar comer a comida dos porcos, de gastar dissolutamente, irresponsavelmente toda a herança que ele recebeu do pai. Ele cai em si e ele decide regressar para a casa do pai. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai fazer agora, porque a ceia não é para quem acertou, a ceia é para quem decidiu voltar. A ceia é um gesto de graça. Aquele filho estava sujo, ele estava envergonhado, ele ainda estava longe da porta, mas dentro dele algo mudou. E por mais que ele estivesse sujo, ele continuava sendo filho. Quem tem filho aqui, quando o seu filho suja, o Davi, meu filho de 5 anos, e às vezes ele volta todo sujo da escola, ele deixa de ser meu filho por causa disso? Eu olho para ele e falo: ah não, agora você está sujo, você não é mais meu filho. Não, claro que não. Deus também não faz isso comigo e com você. Ele não faz. Quando o filho pródigo retorna para casa, ele é recebido de uma forma completamente diferente do que ele imaginava. Ele só esperava ser tratado como um servo era tratado, mas ele recebeu muito mais do que isso. A ceia do Senhor é exatamente esse lugar. Não é
a mesa daqueles que nunca erraram. Não, é a mesa daqueles que reconheceram que precisam voltar. Antes do abraço, houve arrependimento. Antes da festa, houve consciência. Antes da restauração da identidade, houve uma decisão no coração. Quando você participa da ceia, você está dizendo: Pai, eu não mereço, mas eu estou voltando. E assim como foi nessa parábola, o Pai não espera você se explicar. Ele não pede explicação de onde você esteve, o que você fez. Ele não joga na sua cara quais foram os erros que você cometeu e por que você fez isso. Não. O texto diz que o Pai correu abraçar o Filho, para restaurar e para devolver a dignidade daquele que estava voltando. Por muito tempo a religião sempre apontou o dedo dizendo quem deveria e quem não deveria participar da ceia, criando critérios para isso, e está tudo bem, cada um faz aquilo que achar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver um Deus assim. Porque Jesus, na noite que ele foi traído, ele celebrou uma ceia. E ele, sabendo que Judas iria traí-lo por 30 moedas de prata, ele serve a ceia para Judas. Porque o que Judas fez não interferiu em quem ele era. Sim, ele serviu a ceia para Pedro, que iria negá-lo 3 vezes naquela mesma noite. Ele serviu a ceia para todos os demais discípulos que iriam abandoná-lo diante da cruz. Isso mostra que não é o que a gente faz que nos credencia a participar da ceia, é o que ele fez que nos dá o privilégio de se assentar à mesa com ele. Como Zaqueu, um cobrador de impostos, um corrupto, que queria ver Jesus. Subiu na árvore, e Jesus disse: desça, convém que eu vá até a sua casa cear com você. Os religiosos piraram: onde já se viu? Como é que pode? Ele vai comer com pecadores. Isso é assombroso, porque Jesus veio para os pecadores, ele não veio para aqueles que são perfeitos. É por isso que toda vez que a gente se assenta à mesa com ele, esse amor dele, escandaloso, esse amor incondicional, ele nos constrange. Porque mesmo a gente errando tanto, mesmo a gente sendo tão falho, ele escolheu nos amar. Ele nos dá uma chance de mudar. Ninguém muda com a própria força. Ninguém é capaz de se santificar sem o Espírito Santo. É por isso que o caminho para a santidade passa primeiro por Cristo. Eu tenho Cristo e então eu caminho para a santidade. Não é o contrário, eu me santifico para encontrar Cristo. Porque isso é obra humana, é força humana. E ninguém consegue vencer aquilo que é mais forte. A carne é forte, mas mais forte que a carne é o Espírito Santo. E quando ele habita em nós, ele governa a nossa velha natureza. Ele substitui o velho homem e coloca em nós o que é chamado na Bíblia de o fruto do Espírito, que nada mais é do que virtudes do caráter de Cristo: alegria, paz, paciência, domínio próprio, amor, benignidade, bondade. 9 atributos de um fruto só, que o Espírito produz em mim e em você. E mais do que isso, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós recebemos a marca de filho.
E é isso que eu vim lembrar você. Não importa se você está longe da igreja, não importa se você nem ainda foi para a igreja. Se você receber Cristo como seu único Senhor e Salvador, você se torna filho. Porque é uma mentira dizer que todos são filhos. Isso é verdade, é uma mentira. Na verdade, filhos nós nos tornamos a partir do momento que reconhecemos o sacrifício do único, o unigênito, o único Filho Jesus. Então somos adotados, e a marca do Espírito está em nós. É por isso que nós não proibimos e limitamos ninguém de participar da ceia, porque Jesus não fez isso. Então, se você deseja participar e por acaso você não pegou a ceia lá no início, mas deseja agora, é simples, é você levantar sua mão. Alguém da nossa equipe vai levar até você, porque cremos naquilo que está escrito em Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Se Deus te torna justo, ninguém poderá levantar uma acusação contra você. É por isso que João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, Jesus o justo. É Ele o nosso único mediador até Deus, aquele que realmente pagou o preço por nós naquela cruz. É só levantar sua mão, alguém vai aí e leva para você. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso toda vez que comerem, em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Uau! Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Como disse o apóstolo Paulo: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte de Cristo, até que Ele venha. Anunciar a morte de Cristo não é motivo para a gente se entristecer, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não está na cruz, Ele não está no sepulcro. O Cordeiro ressuscitou, o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar para buscar a igreja. Anunciar a morte dele é dizer: pela morte dele nós fomos perdoados, pela morte dele nós fomos reconciliados com o Pai. A dívida foi paga, não há mais acusação sobre a minha vida, porque Ele levou todos os meus pecados para aquela cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Levante os elementos. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, que nós podemos como irmãos celebrar a ceia do Senhor com temor, dizendo muito obrigado, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor acreditou, porque o Senhor sempre acredita que o nosso futuro vai ser melhor do que o nosso presente. Nós não queremos seguir o caminho errado. Entendemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Então, Jesus, nós queremos viver para Te agradar. Obrigado porque o Teu corpo nos alimenta. Obrigado porque o Teu sangue nos lava, nos purifica, nos redime. Obrigado, Jesus, por essa ceia, a primeira de 2026 nesta cidade.
E nós cremos, Pai, que a cada mês celebraremos em Araraquara a ceia do Senhor, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Exaltado seja o teu nome, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte e conselheiro, o que foi, o que é e o que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, Yeshua HaMashiach, seja adorado. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós chamamos, Senhor. Uou! Quem é como tu, Cante. Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Aleluia. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Cante! Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, Senhor. Seja adorado, o Senhor é o Deus de Araraquara. Declare isso. Oh, meu Deus. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como
Melhor que a vida é o teu amor. Uau! Aleluia! Glória a Deus. Pode se sentar. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui hoje. Você preencheu a listinha de salvação? O que é a listinha de salvação? A gente tem 127 pessoas novas aqui. Você deve ter recebido. Se não recebeu, alguém te leva. É uma lista. Na verdade são 7 nomes em cima, 7 nomes embaixo. A ideia é que você repita os 7 nomes em cima, embaixo. Você destaque, traga uma para mim, a outra você vai ficar. Quem são essas pessoas que você vai colocar? Pessoas que você deseja ver na presença de Deus. E talvez as mais improváveis. Como eu sempre disse aqui, lá em São Carlos você não tem ideia do que isso representa. Sabe os maridos que levavam as mulheres na porta da igreja e iam embora porque não queriam entrar? Eles iam para o bar. Estão tudo servindo hoje na igreja. Porque não existe barreira contra uma oração. Sabe, pessoas que estão orando até pelos inimigos, e agora eles estão juntos lá na igreja. Se encontram, né? É uma coisa assim impressionante. Virou um hábito tão grande, como eu sempre digo, né? Que a pessoa vai numa loja, e aí a vendedora é muito mal educada. Sabe o que eles fazem? Qual é o seu nome completo? A pessoa já gela, vai falar para o chefe, não, é para colocar na listinha de salvação. Porque alguém que trata a outra pessoa mal precisa de Jesus, não precisa não? Hã? Então, coloca quem o Senhor te colocar aí na cabeça, porque o resto é com Ele. É você orar e a gente vai orar. Todos esses papéis, essas listas, a gente ora todos os cultos lá na Missão Encorajamento. E centenas de nomes que estão aqui já foram batizadas lá na igreja. E eu creio muito que Deus vai fazer isso aqui também. Amém? Preencheu? Traga aqui para mim e vamos orar juntos, por favor. O senhor está bem? Bem também, graças a Deus. Obrigado, viu? Deus te abençoe, viu? Obrigado. Obrigado, Deus te abençoe. Isso, obrigado. Aqui, já foi. Imagina. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Prazer. Ei, meu irmão, bom te ver. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Olá, obrigado, Lilian. Tudo bem? Obrigado. Oi, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, viu? Entrega aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe, boa noite, Deus abençoe. E aí, como é que você tá? Bom te ver, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Obrigado, como é que você tá? Bem? Tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe, obrigado. Olá, como vai? Tudo bem? Bem? Obrigado. Deus abençoe, viu? Que legal. Obrigado. Como vai? Tudo bom? Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe, viu? Como vai? Tudo bom? Deus abençoe. Obrigado, viu? Tudo bem? Obrigado. Deus abençoe. Uau. Deus abençoe, viu? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, viu? Deus abençoe. Como vai? Bem? Boa semana. Obrigado. Quantos jovens? Uau. Tudo bem? Obrigado. Como vai? Tudo bom? Obrigado. Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Obrigado. Olá. Obrigado. Uau. Se você ainda estiver preenchendo, não tem problema, você deixa aqui depois, a gente vai continuar orando. Amém? Você pode levantar suas mãos aqui em direção a esses. Senhor, eu quero te agradecer por cada nome que está aqui nessa lista, porque eu creio que esses nomes surgiram primeiro no seu coração. Pai, nós desejamos ver essas pessoas livres de todo mal, livres de toda escuridão, de toda corrente que aprisiona elas no passado. Deus, transforma a mente delas, muda. Eu sei que o Senhor pode, Espírito Santo, convencer. Pai, onde elas estiverem, aqui estão pessoas às vezes improváveis,
Mas o Senhor não tem barreiras. O seu nome é poderoso e todo joelho vai ter que se dobrar diante da tua presença. Toda boca vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alcança essas pessoas, Pai. Mova o coração delas. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que um dia esses nomes estarão escritos no livro da vida, o livro que o Cordeiro Santo Jesus vai abrir no último dia com os nomes dos salvos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez ele? Uau! Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Diga isso. O Senhor não pode mudar. O teu caráter é perfeito. Pai, obrigado por essa noite. Já sentimos a tua presença desde o primeiro momento. O Senhor habita entre os louvores. Enquanto te adoramos, nos tornamos mais parecidos com o Senhor. Esse ambiente foi dominado pela tua glória. Mas ainda o nosso coração precisa da tua voz. Espírito Santo, o Senhor me conduziu a essa palavra, e que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito que o Senhor designou para essa noite. Que ninguém aqui, Senhor, termine este culto, esse encontro, sem entender a tua voz. Que todas as outras vozes sejam silenciadas, para que a única voz a ser ouvida seja a tua, Espírito Santo. Nós nos rendemos a ti, em nome de Jesus, amém. O texto que eu vou ler hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2. Você vai ver na projeção. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Todos que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, ajuntaram-se a ele, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Gente, hoje pela manhã, enquanto eu buscava o Senhor e dizia: Senhor, o que eu preciso falar para as pessoas que o Senhor levará até o encontro em Araraquara. Aí eu comecei a ficar atento com a voz de Deus. É assim que funciona comigo, pelo menos, para entender qual é a palavra que Ele quer ministrar. E aí eu li uma reportagem muito interessante, uma reportagem que me chamou muita atenção. Reportagem sobre uma americana chamada Terry Smith. A Terry, ela decidiu atravessar o Oceano Atlântico. Ela começou isso agora em dezembro de 2025. Ela decidiu atravessar o Oceano Atlântico sozinha, remando.
Só por aí já é uma grande notícia. Uma mulher em pleno oceano Atlântico, sozinha numa embarcação, remando todos os dias sem parar. Interessante porque na reportagem dizia que ela se preparou por anos. Ninguém pega um barco e vai sem se preparar. Ela focou no condicionamento físico. Ela fez o planejamento técnico da viagem, do que ela ia precisar. E depois de tudo planejado, ela largou o emprego, largou a estabilidade que ela tinha e foi para essa viagem. Que coragem, admirável, não é? E ela tem feito um diário dessa travessia, você pode até acompanhar pela internet. E nesse diário, algo me chamou muita atenção. Ela disse que era libertador não precisar lidar com as pessoas. Ela está sozinha, em pleno oceano. Ela disse: é libertador não precisar se arrumar todos os dias, não ter ninguém para conversar, não precisar corresponder às expectativas das pessoas. Segundo ela foi em busca de liberdade. Mas aí que está, tem um detalhe na reportagem que diz que ela não pensou que fosse afetá-la. O emocional, não o emocional da viagem em si. Ela simplesmente não contava com a possibilidade de sentir falta das pessoas. Mesmo passando horas por dia remando, cuidando das coisas para não ter os pensamentos negativos, ela confessou que a solidão tem sido o maior desafio dessa viagem. Uau! Porque quantas pessoas fazem exatamente como ela, sem ter que atravessar o oceano, mas cortam laços, se isolam e acham que na verdade a liberdade está no isolamento. Mas essa história aqui vai nos mostrar o que na verdade a Bíblia já diz há muito tempo. Quando você lê a criação do mundo em Gênesis capítulo 2, lá no verso 18, antes da queda, antes de Adão e Eva desobedecerem comendo o fruto, Deus disse: não é bom que o homem viva só. E essa frase, ao contrário de que muitos pensam, não tem a ver com um relacionamento amoroso simplesmente. Deus não está falando do homem e da mulher, de Adão e Eva. Não, não é só isso. A verdade é que nós fomos planejados por Deus. Nós somos feitos para ter pessoas do nosso lado. E louvado seja o nome do Senhor, porque por muitas vezes Ele não nos deixa ser seduzidos pelo isolamento. A pandemia nos provou o quanto o isolamento é difícil. Só que a gente deveria ter aprendido com isso e não aprendeu tanto assim, a verdade é essa. E a história que nós lemos de Davi vai nos mostrar algo interessante. Qual é o contexto? Davi ainda não é rei. Davi está indo para uma caverna chamada Caverna de Adulão, porque ele quer fazer um retiro espiritual? Claro que não. Ele entra nessa caverna porque ele está no limite. Saul, o rei, está caçando Davi. Davi já venceu o gigante Golias, ele já venceu batalhas, ele carregou a honra de Israel, mas agora ele está sendo tratado como uma ameaça. E o rei colocou todo o exército à procura de Davi. Ele está ferido por dentro, ele está cansado por fora, ele está confuso por completo. E quando a alma entra nesse lugar, o primeiro impulso é esse, de todos nós: eu quero sumir,
Eu quero silêncio. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha. Eu vejo isso o tempo todo. Em 8 anos como pastor, eu vejo o tempo todo pessoas se isolando no momento de pressão, se isolando no momento de crise, no momento de dor, de decepção. E é aqui que o texto revela a intervenção de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, assim como Ele tinha um propósito na vida de Davi. E o que a gente vê nesse texto, de uma forma bem implícita, não está ali explícito que Deus fez isso, mas nós entendemos que Deus governa todos os detalhes, principalmente na vida daqueles que Ele tem um plano. Deus não deixou, a verdade é essa, Davi permanecer sozinho no momento de angústia. Está claro. Ele entra na caverna, e quem chega? A família dele. Mas não era a família perfeita. Não espere essa família perfeita. Eu estou falando de uma família que Davi teve problemas. E quem não tem problemas com a família? O irmão mais velho, Eliabe, criticou Davi diante do exército. Quando ele disse que ia matar o gigante, ele disse: vai cuidar das suas poucas ovelhas. Você é presunçoso. Ele acabou com Davi. Eu estou falando do pai que esqueceu ele no pasto. Quando Samuel vai lá para escolher um dos filhos de Davi para ser o próximo, dos filhos de Jessé, para ser o próximo rei, o pai coloca os filhos na sala, mas deixa Davi cuidando das ovelhas. Eu estou falando de um pai que esqueceu o filho. Eu estou falando dessa família complicada, que Deus faz questão de permitir, ou pelo menos enviar, para ficar com Davi no momento mais difícil da vida de Davi. Mas não bastando isso, Deus permitiu 400 homens, para quem queria ficar sozinho. De repente, o que está acontecendo? 400 homens chegam na caverna, mas não eram 400 homens encorajadores, bacana, aqueles caras bem resolvidos que foram lá para ajudar. Não. Olha que ironia, porque o texto diz que eram homens endividados, homens com dificuldades na vida e descontentes. Eu poderia resumir como homens insatisfeitos. E você já ficou perto de alguém que é insatisfeito da vida? Pois é. Agora estão todos juntos, com uma família complicada. E o que acontece é que Deus usa tudo isso, esse grupo, para quebrar as mentiras do isolamento na cabeça de Davi e na nossa cabeça hoje. Sim, existem mentiras que o isolamento conta para você. Quando uma pessoa se isola, a primeira mentira é: eu preciso ficar sozinho para organizar a minha vida. Davi entra na caverna achando que o silêncio vai ajudar ele a organizar a mente dele. E essa é uma mentira muito sutil. Até parece madura, até parece inteligente, espiritual. Vou ficar sozinho para que a minha cabeça... Mas o isolamento não traz lucidez. Na verdade, o isolamento no momento de crise, ele amplifica as nossas vozes internas, e que não são boas no momento que a gente está vivendo a pior fase da nossa vida. A verdade é que quando uma pessoa fica sozinha, ela não escuta a verdade, ela escuta os seus próprios sentimentos completamente sem filtro. O que eu quero dizer é que a voz do medo ganha volume quando você se isola. Quando você se isola, a frustração, ela ganha razão dentro de você. Quando você se isola, a dor começa a ganhar argumentos, e você começa a acreditar, e daqui a pouco você se vê como uma vítima. A Bíblia mostra isso em Provérbios capítulo 18, verso 1. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Quem
se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Que profundo, que forte. Porque a Bíblia está dizendo que o isolamento se opõe à verdadeira sabedoria. É por isso que Deus usa pessoas para nos dar bons conselhos, pessoas para nos forjar, para estender a mão no momento que estamos vivendo a maior crise da nossa vida. Então, se Davi fica sozinho, quem ele ouviria? A voz do medo, a voz da frustração e a voz da fuga. É por isso que Deus envia pessoas no momento em que ele queria ficar sozinho. Gente que obriga Davi a tirar o foco dele mesmo. A cura de Davi começa quando ele passa a carregar responsabilidades por outros. Isso a gente vê o tempo todo nos grupos de encorajamento. Quando pessoas são colocadas como líderes, e eu tenho, e você também tem, pastor Felipe, uma visão de pessoas que antes tinham uma visão, ó vida, ó céus, mas agora, cuidando de outras pessoas, ajudando outras pessoas, elas ganharam um propósito. Elas tiraram o foco delas mesmas. Porque quando você se isola, você olha só para você como um coitado. Mas quando você é cercado por pessoas que precisam de você, a sua vida ganha sentido. A verdade é que a cura de Davi começou quando ele passou a carregar responsabilidade por outros. A verdade é que pessoas nos curam de nós mesmos. Quantas vezes eu não tinha a mínima condição, e se fosse pela minha própria carne, eu não teria nem levantado da minha cama. Mas sabe quando você se vê cercado por pessoas que estão mais quebradas do que você? E você dá um abraço quando na verdade você queria dar um abraço, receber um abraço. Você dá um conselho na verdade quando você queria receber o conselho. Uau! Quando Davi passa a cuidar de gente pior que ele começa a ser curado. Porque às vezes Deus vai levar você a falar coisas para outras pessoas que na verdade você precisa ouvir. Isso é pedagógico. Isso é terapêutico. Pessoas nos lembram que o mundo não terminou. Porque nada cura mais uma alma ferida do que servir a alguém. Pessoas nos puxam para a realidade quando a nossa mente, na verdade, quer criar labirintos. Tem gente aqui hoje dizendo: eu preciso de um tempo para mim. E Deus está dizendo: você precisa de gente para você sair de você. Quem se afasta das pessoas para se encontrar, quase sempre se perde dentro de si mesmo. Porque o isolamento transforma pensamentos em verdades que nunca foram confrontadas. Uau! Segunda mentira do isolamento: sozinho eu me protejo, sozinho eu estou seguro. O isolamento dá essa sensação de segurança, mas é uma falsa sensação. Porque quando você se isola, você pensa: eu vou ter menos conflitos, eu vou ter menos frustrações, menos decepções. Parece proteção emocional. Repito, só parece, porque isso é falso. Sozinho você não fica mais seguro,
Pelo contrário, sozinho você fica mais vulnerável. Sozinho você é presa fácil. O maior erro de Davi, quando você acha que foi cometido? Olha para a história dele. Qual foi o maior erro da história de Davi? E quando ele foi cometido? O maior erro de Davi não foi cometido quando ele estava cercado de pessoas problemáticas, nem cercado por inimigos que estavam perseguindo, falando mal dele, querendo acabar com ele. O maior erro de Davi foi cometido quando ele estava sozinho no palácio, sem exército, sem amigos, sem olhares, sem prestação de contas. Davi errou quando tomou Batseba, uma mulher que já tinha marido, para ele. Davi não caiu diante do gigante Golias, mas caiu diante de uma janela, isolado, porque ele deveria estar na guerra. Era primavera, e na primavera os reis saíam para guerrear. Caminhar sozinho é perigoso. Caminhar sozinho é perigoso porque não há ninguém para te advertir quando você começa a se desviar. É isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. O que a Bíblia diz? É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. A verdade é que pessoas ajudam você a preservar o seu caráter. Sim, é bom ter gente por perto, gente que percebe as mudanças sutis no nosso olhar, gente que percebe as mudanças no nosso tom, nas nossas escolhas equivocadas. Isso é proteção. Sendo assim, pessoas por muitas vezes são sentinelas de Deus na nossa vida. Aquelas pessoas que fazem perguntas que incomodam, mas que nos salvam. Pessoas são limites vivos. Quem vive isolado não tem ninguém para perceber quando está começando a cair. E quem não tem comunhão começa a normalizar coisas que deveriam assustar. É por isso que o pecado prefere o silêncio. A comunhão não. A comunhão expõe a luz. Tem gente que acha que está em paz, mas na verdade não é paz, só está sem confronto. Isolamento não é escudo, isolamento é porta aberta. E isso é forte demais. Terceira mentira. Eu me isolo porque pessoas sempre atrapalham a minha vida. Interessante que Deus não envia para Davi pessoas fáceis, porque a gente tem uma sensação de que a nossa vida só vai melhorar se a gente tiver pessoas perfeitas do nosso lado. Se a gente não tiver pessoas perfeitas do nosso lado, então a gente não tem como melhorar. Então eu prefiro me isolar, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Em alguns momentos essa frase é verdadeira, mas é também muito verdadeiro que Deus usa pessoas difíceis para nos moldar. Sim, o texto diz que gente em dificuldades, ou seja, homens endividados, descontentes, foram
até Davi. Isso é literalmente a descrição de pessoas que podem dar problema. E às vezes a gente quer evitar essas pessoas que podem dar problema. Eu não quero ficar perto delas. Alguém lembra de um lugar que tem gente que tem problema? Começa com I, termina com já. Igreja. Claro que tem gente que tem problema lá. Gente que dá trabalho, que fala mais que a boca, que tem olhar que julga. Gente que só o sangue de Jesus. Mas tem gente difícil também no seu trabalho. Ah, tem mesmo, bispo, você falou tudo. Tem uma lá, uma amiga, que se eu pinto o cabelo, ela pinta o cabelo também. Invejosa. Eu não posso contar nada da minha vida porque ela é terrível. Sempre tem aquele que está tentando puxar o seu tapete. Tem gente difícil onde mais? Na família? Ah não, a família é tudo perfeito. Meu cunhado, você não tem ideia. Não, você não tem ideia da minha irmã. Família também tem gente difícil. Todo lugar tem gente difícil. Ou você acha que aqui hoje só tem gente fácil? Os difíceis faltaram. Meu Deus. Então a gente pode falar deles. Só que aí a gente também vai se tornar, né, a mesma coisa. Você entende o que eu estou dizendo? Na verdade, a gente sempre vai ter uma desculpa para se isolar. Veja o caso de Davi. A presença daquelas pessoas que pareciam um fardo, na verdade, se revelou como uma bênção na vida dele. Sim, porque aqueles homens, aqueles 400 que ninguém queria ter perto, eles se submeteram a Davi. E o texto que nós lemos diz que Davi os liderou. Sabe o que isso quer dizer? Que mais tarde, esses mesmos homens que eram chamados de insatisfeitos, de descontentes, de problemáticos, são chamados como os valentes de Davi. Uau! Porque uma pessoa é difícil até ela encontrar alguém que é capaz de influenciar ela de forma que o futuro dessa pessoa vai mudar. O problema não é a pessoa que é difícil, o problema é você. O problema sou eu, quando não consigo mudar a realidade que está à minha volta. Agora, se você acredita que o que Deus colocou em você é capaz de transformar uma pessoa insatisfeita num soldado, num valente, você não tem que temer. E toda vez que você transforma essa pessoa, Deus também está transformando você. Porque líder de verdade é aquele que transforma um pescador bruto como Pedro naquele que vai começar a igreja na terra. Bruto de verdade é aquele que transforma o filho do trovão, João, aquele que dizia: quer que eu ore para descer fogo nessa cidade? Num apóstolo do amor. Aquele que diz: filhinhos, não pequeis. Aquele que debruçava a cabeça sobre o peito de Jesus. É verdade, não deu para transformar Judas, mas eu tenho a escolha de olhar para um que não foi transformado, ou de olhar para 11 que mudaram o mundo. Para de olhar para aquele que não deu certo e olhe para aquele que deu certo. Tem pessoas que podem ser mudadas por aquilo que Deus colocou em você. A presença de Deus em você
é capaz de gerar transformação ao seu redor. Pessoas nos devolvem propósito quando estamos perdidos. A convivência obrigou Davi a liderar. Quando você está ferido, você quer parar. Mas quando pessoas chegam, você tem que se mover. Você volta a servir, você volta a ter uma missão. E o propósito acaba se tornando um remédio poderoso contra a ansiedade, contra o desânimo, contra o colapso. Tem gente aqui, hoje, eu sinto no meu espírito enquanto eu escrevi essa mensagem, que perdeu o senso de propósito porque se afastou das pessoas. E o que parece liberdade, na verdade, é um desligamento de função. Porque quem se isola, para de servir. Quem se isola, para de servir. E quem para de servir, enfraquece. A gente tenta colocar isso na cabeça deles. E eu vinha no carro conversando com o pastor Jefferson, de São Carlos, Araraquara. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim: olha, isso foi um teste para ver se você ainda suporta ser pastor. Porque eu comecei a contar para ele só os abacaxis que eu tive que descascar hoje. E tem hora que você fala assim: Senhor Jesus, eu preguei uma palavra ontem. Na segunda-feira você tem que lidar com um marmanjo querendo desistir e largar a família. A minha vontade é pegar a cabeça dele e falar: ô meu filho, vira homem. Mas ele me ensina a ter paciência. Descarreguei tudo no pastor Jefferson e está tudo certo. E amanhã ele começa o programa na rádio Encorajamento com todo o amor e sentido de propósito. A vida é assim. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente, na liderança, a gente começa a ver exatamente como o diabo vai trabalhando na vida de uma pessoa, sabia? O pastor Jefferson estava contando para mim que a oração dele na rádio esses dias foi: Senhor, se uma pessoa na família te receber como Salvador, toda a família pode se render. Mas o contrário também é verdade. Porque se a família inteira está na presença de Deus e uma delas vira a cabeça, é o princípio de todos se perderem. E eu já vi esse filme várias vezes. Sabe quando alguém vem e diz assim: não, porque eu quero parar, eu quero me isolar, eu quero... E você fala: olha, eu sei onde isso vai dar. Isso. 3 meses depois, não é praga, é consequência. Você percebe exatamente o caminho que está indo. Família acabou, casamento acabou, tudo acabou. Deus usa pessoas imperfeitas para construir pessoas maduras. Quando Deus quer te levantar, Ele te dá alguém para você levantar também. Uau! Quarta mentira: eu resolvo a minha vida espiritual sozinho. Eu não preciso de ninguém. Essa mentira tem cara de maturidade. Fala: olha que madura, não precisa de ninguém. A pessoa diz: eu não preciso de igreja, eu tenho Deus. Estou longe da igreja, mas perto de Deus. Assinado diabo. O maior engano é dizer: eu não preciso de comunhão, eu oro em casa, eu não preciso de ninguém, eu leio a Bíblia sozinho. Só que isso não é um padrão bíblico. Davi nunca foi tratado por Deus sozinho. Davi precisou de Natã para repreendê-lo, para confrontá-lo. Senão a gente nem estaria falando hoje de Davi. E a verdade é que essa é uma desculpa de alguém que não quer ser confrontado.
Eu não gosto de ser confrontado, eu gosto de fazer da minha vida o que eu bem quiser. Mas esse confronto, na verdade, é misericórdia de Deus. Todo cristão precisa de outro cristão para ouvir a palavra de Deus de forma viva e aplicada. Pessoas são instrumentos de Deus para nos manter no caminho. Deus fala no secreto, é óbvio, mas Deus também fala na comunhão. Deus consola em oração, claro que consola, mas Deus também nos encoraja através de alguém. Deus cura no altar, claro que cura no altar, mas Deus também cura nos nossos relacionamentos. Às vezes, a resposta de Deus não é um arrepio, às vezes é uma conversa que você nem queria ter. Igreja não é perfeita, nenhuma. Grupo de encorajamento não é perfeito, nenhum grupo pequeno é. Pessoas não são perfeitas, mas são exatamente essas pessoas que Deus usa para nos sustentar. Quem rejeita pessoas, rejeita o método que Deus escolheu usar. Fé sem comunhão é só teoria, e teoria nunca sustenta no dia mau. Como eu queria pregar essa palavra em São Carlos, como eu queria pregar essa palavra no Brasil, porque a gente vive atrás dessas mentiras, e a quinta mentira é: liberdade é não precisar de ninguém. O crente fala que joga na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, ó, não vou depender de ninguém, nem de Deus, né? Essa é a mentira do nosso tempo. Autossuficiência, independência emocional. Eu não preciso de ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu não me submeto a ninguém, eu não pertenço a lugar nenhum. É exatamente isso que a reportagem mostrou sobre a mulher do oceano. Eu vou chamar ela de mulher do oceano. Ela sentiu liberdade de rotina, é verdade, de aparência, é verdade, de cobrança, é verdade, mas descobriu uma prisão emocional na solidão. Deus não deixou Davi viver isso. Davi viveu o inverso, porque na caverna, cercado de gente complicada, ele encontrou restauração. Salmo 68, verso 6 afirma: Deus faz que o solitário viva em família. Olha como Deus age. Ele não tira Davi da caverna primeiro, ele põe a família dentro da caverna, ele põe gente dentro da caverna, porque a verdadeira liberdade está na comunhão e nunca no isolamento. Liberdade não é viver sem pessoas, liberdade é viver com pessoas certas ao seu lado. Tem gente que diz assim: eu não quero me envolver para não me machucar. Mas você vai se machucar do mesmo jeito, só que agora em silêncio. O isolamento promete paz, mas entrega o quê? Vazio. A comunhão não, parece desafiadora, mas no final entrega vida. Porque quem não precisa de ninguém também nunca vai ser instrumento na vida de alguém. Você não foi chamado para sobreviver sozinho, você foi chamado para viver em família. Eu estou terminando. O que seria essa pregação sem vocês? Eu preciso de vocês, até mesmo com essas falsidades. Vocês se tornam mais leve. Até às vezes eu não acredito. Eu termino sempre te convidando a olhar para a cruz. Isso, olha para a cruz. Porque o pecado te faz isolar, se isolar. O pecado te faz se afastar. O pecado faz você se desconectar. Adão se escondeu, Caim se separou, Saul se fechou. Nunca se esqueça, o isolamento sempre vai virar terreno fértil para queda,
para o orgulho, para o medo, para a mentira. Mas na cruz, Jesus morreu para criar uma fé que não é isolada. Ele morreu para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Por isso ele diz que somos vistos como discípulos quando amamos uns aos outros. A cruz é reconexão. A cruz quebra a parede. A cruz nos traz para perto. Talvez você esteja vivendo isolado, afastado da comunhão, afastado das pessoas, afastado dos vínculos, afastado de Deus, porque quando a gente se isola de pessoas, aos poucos a gente também vai se afastando e se isolando de Deus. Talvez você chamou isso de liberdade por muito tempo, mas por dentro, lá no fundo você sabe, isso é solidão. Deus está dizendo para você hoje, como Ele disse na criação: não é bom que você viva só. Hoje é dia de voltar a ter comunhão, voltar para a família, voltar para casa, voltar para Jesus. Porque Deus não te chamou para viver sozinho, Deus te chamou para pertencer. Se hoje você quer se conectar, se reconectar com Cristo, se hoje você quer voltar para essa comunhão, esse é o momento. Se coloca de pé, fecha os seus olhos. Recebi um novo coração do Pai. Senhor, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, olha para a pessoa do seu lado e cante isso para ela. eu declaro a paz de Cristo. Abençoa aí. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um só corpo. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família. Uma família, sem qualquer falsidade. Aleluia. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso Oh, Senhor. do grande amor de Cristo. Eu preciso. Diga isso. Olha para trás, olha para o lado. De novo. Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Uau. Eu declaro em nome de Jesus relações saudáveis que vão te impulsionar. E até mesmo as pessoas difíceis, elas vão te melhorar. Elas vão te tornar cada vez mais parecido com Cristo. Elas não vão te parar, elas vão te mover. Porque Deus usa o gigante para promover Davi. Deus usa perseguidores para nos levar mais perto dele. Deus usa pessoas para nos melhorar. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. E eu sei que
Muitas mentiras foram plantadas no nosso coração. Mas a verdade é, Senhor, que a mudança dos outros começa pela minha mudança. Muitas vezes esperamos muito das pessoas e por isso nos decepcionamos. E acabamos nos isolando. Mas hoje nós entendemos que o Senhor nunca vai permitir alguém que tem propósito no Senhor de viver no isolamento. Porque pessoas são importantes para o nosso crescimento. E nós também queremos ser essa pessoa importante no crescimento dos outros. Nós não queremos viver uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem missão. Não queremos amplificar a nossa dor, nos achando vítimas de uma sociedade, vítimas de uma igreja imperfeita. Não. Nós entendemos que nós temos uma missão. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, que são cura para a nossa alma. Pessoas que nos encorajam. Pessoas que têm uma palavra certa na hora certa. Pessoas que não precisam dizer nada, mas cuja presença já é suficiente para acalmar o nosso coração. Agora nos ajuda a ser essa pessoa na vida de alguém. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Queremos terminar ciclos de forma saudável, não deixando um rastro de destruição por onde passamos. Queremos ser verdadeiros. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar. Alcança os teus filhos hoje. Araraquara é uma cidade tão linda, tão especial. Não permita que o teu reino viva dividido aqui. Abençoe as igrejas dessa cidade, cada líder, cada pastor, aqueles que feriram e que também foram feridos, aqueles que deram aquilo que receberam. Senhor, que hoje haja liberação de perdão. Pessoas que estão aqui, que foram vítimas dentro de igrejas e que por isso se isolaram, não quiseram mais contato, enterraram os seus dons. Ah, Senhor, traga liberação. Como nós aprendemos na última quinta-feira em São Carlos, Jacó e Esaú se encontraram depois de 20 anos. Uma briga que durou 20 anos. Eles se abraçaram, choraram, mas no final cada um seguiu o seu caminho. Reconciliação nem sempre significa retomada. Reconciliação não quer dizer que a gente precisa andar junto o tempo todo, mas significa terminar bem, liberar perdão, resolver as dívidas do coração. Ajuda os seus filhos, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um. E às vezes tudo vem para atrapalhar, para atrasar, para fechar o coração. O ciclo é outro, talvez o lugar seja outro, mas o coração também precisa ser outro, porque senão as coisas vão se repetir. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui hoje que você veio pensando ser uma coisa e de repente você ouviu aquilo que você não ouviria de outro jeito, você foi confrontado, mas você entendeu que Deus te ama e que Ele tem um propósito para você. A salvação não pode ser conquistada com obras. Não é fazendo bem para os outros que você vai ser salvo. Não é tendo um coração bom, porque ninguém tem um coração bom. A salvação é favor, é graça e fé. Graça porque é um favor imerecido, recebemos de graça
a partir do momento que crermos. Então, com a fé, eu creio que Jesus Cristo pagou por mim um preço que eu não podia pagar. Isso me torna salvo por Ele. É óbvio que depois eu preciso segui-lo, me tornar parecido com Ele, mas isso é um processo. O importante é você entender como você está hoje e vir do jeito que você está. Por isso eu quero fazer uma oração para aqueles que hoje decidiram entregar as suas vidas para Cristo. Você não está entregando a vida para mim, nem a vida para a igreja Missão e Encorajamento. Eu estou te chamando para um relacionamento com Jesus. Isso não tem a ver com religião. É claro que a igreja sempre vai te ajudar a caminhar, porque precisamos de pessoas, como eu preguei. Mas eu estou falando hoje de uma escolha. Escolha Jesus. Se você hoje está aqui, mas é aquele filho pródigo, e hoje você voltou, foi coincidência? Não, não existe coincidência. Foi Jesuscidência, Ele te trouxe aqui. Se hoje você precisa dessa oração e você vai entregar sua vida para Cristo, enquanto todos estão com os olhos fechados, aí no seu lugar, você precisa se posicionar. Eu quero só que você levante a sua mão e diga: sou eu estou recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Bispo, ore por mim, eu quero. Levante a mão onde você está, de uma forma que eu veja, bem alto, para que dizer para Ele, dizer para o mundo espiritual, dizendo: eu escolhi Ele, eu quero ser essa pessoa, eu quero viver a história que Ele tem para mim. E agora eu vou pedir para você algo ainda mais ousado. Eu quero orar por você, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, aqui ó, bem no altar. E eu quero orar por você. Quem é o primeiro que vai fazer isso? Vem aqui, vem aqui. Isso, glória a Deus. Uau, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vinda. Glória a Deus, Jesus te ama, fica aqui. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Venham, 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 encostem. Vem aqui, ó. Isso. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, viu? Chega aqui, isso. Isso é grande, hein? Deus te abençoe, viu? Vem aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica desse lado aqui, ó. Isso. Venham, 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 venha, Ele te escolheu. Escolhido não tem escolha. Uau, uau, vem aqui, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, viu? Isso, oi, que bom que você escolheu, que bom, isso, vem aqui. Glória a Deus, tudo bem? Glória a Deus, glória a Deus. Uau, isso, venha, tem lugar na mesa. Uau, uau, isso, venham. Uau, glória a Deus. Entra aqui, ó. Vem aqui perto, aqui, ó. Vem aqui. Glória a Deus. Fica aqui. Uau. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: não foram vocês que escolheram a mim, Jesus disse, mas eu que escolhi vocês. Spurgeon, príncipe dos pregadores, 3 séculos atrás, ele diz assim, ó: antes de um pecador buscar a Deus, Deus já o buscou. Na verdade, vocês vieram porque o próprio Deus escolheu vocês. Ele chamou vocês e Ele tem um propósito para vocês. Isso, está chegando mais gente. Venha. Aplauda Jesus por isso. Uau! Meu Deus! É isso. Ele remove pensamentos suicidas aqui nessa noite. Pessoas que pensaram em tirar a própria vida. E o Senhor diz: eu te guardei. Eu te preservei, porque a sua história não acabou. Você não é definido pela sua dor. Você não é definida pelo que fizeram com você. Você não é definida pelos seus erros e pelo seu passado.
Eu tenho um futuro para você. Eu tenho uma história para escrever na sua vida. Você só precisa se entregar. Você só precisa confiar e deixar comigo, porque eu vou fazer. Ele não precisa da sua força. Ele é forte. Ele não precisa da sua sabedoria. Ele é sábio. Ele não precisa do seu poder. Ele é poderoso. Abre seu coração para Ele agora. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor conhece nome, CPF, DNA. O Senhor conhece não agora, mas desde o momento da concepção, desde o ventre. O Senhor sabe, o Senhor conhece a história, o Senhor viu todo esse momento até esse dia, e o Senhor já conhece todo o futuro. Não tem como esperar algo ruim de um Deus bom. Eu sei que o futuro que o Senhor tem para essas pessoas é extraordinário. Por isso o Senhor trouxe eles e elas aqui. Senhor, eu quero colocar cada vida nas tuas mãos. O Senhor não apenas anestesia, o Senhor cura. O Senhor não apenas traz uma alegria passageira, o Senhor traz uma alegria eterna. A tua paz não depende de circunstâncias. Então eu quero declarar agora, uma paz que ninguém pode explicar. Entra agora no coração, domina o corpo e a vida. Em nome de Jesus, toda crise de ansiedade seja quebrada em nome de Jesus. Toda depressão seja submetida aos pés de Jesus. Eu declaro agora que toda confusão na mente desapareça. O Senhor está colocando ordem na bagunça, naquilo que você não conseguiu arrumar. A Bíblia diz que uma palavra dele traz à existência o que antes não existia. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele diz: haja paz, e há paz. Haja ordem, e há ordem. Haja mudança, e há mudança. Haja uma nova vida, e uma nova vida entra em você agora. Como Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Eu declaro em nome de Jesus que Cristo vive em cada um de vocês a partir de agora, através do Espírito Santo. E eu quebro na autoridade do nome de Jesus todas as correntes que te aprisionavam no seu passado, toda maldição sobre a sua vida, toda palavra contrária, toda palavra maldita, em nome de Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você tem uma nova identidade. Você não é Jacó, você é Israel. Você é uma pessoa transformada. Você não é o que os outros dizem. Você não é nem quem você pensa que é. Você é quem Deus te chama para ser. Você é filha, você é filho e um pai de verdade, porque Deus é pai. Muitos de vocês não tiveram referência de pai. Deus está curando hoje a falta de paternidade. Ele não te abandonou. Ele está dizendo: eu quero ser o seu pai. Eu quero cuidar de você onde o seu pai não cuidou. Eu quero cuidar de você. Tem coisas em você que é reflexo da falta de pai.
Deus nunca se alegrou com isso. Essa nunca foi a vontade dele. Não culpe Deus pelos erros das pessoas. Mas Ele está dizendo para você hoje: eu quero ser o seu pai. E eu quero cuidar de você. Eu te amo, diz o Senhor. Eu escolhi te amar. Seja curado agora. Coisas que você não conseguia entender na sua vida, e por que você reagia assim, vão deixar de existir a partir de agora, porque você está sendo curada por dentro. Você está sendo curado por dentro. O Abba, papai. O culto termina, mas Ele vai com você. Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo. Diga assim: Pai. Diga mais forte: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio no teu amor por mim. Perdoa os meus pecados e escreve uma nova história na minha vida. Eu abro meu coração para o teu Espírito fazer morada todos os dias. Eu quero seguir o teu caminho. Coloca as pessoas certas na minha vida para me ajudarem a te conhecer cada vez mais. Eu reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não sou mais escravo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Aleluia. Aplauda Ele. Uau! Aleluia! Uou! Aleluia! Tem alguém do lado do seu aí de laranja? Abraça eles aí, gente. Abraça eles. Uau, de verde. Abraça eles aí. Uau, que lindo. Olha aqui para mim, todos vocês que estão aqui na frente. Olha todos vocês aqui para mim. Olha aqui para mim, rapidinho. Olha aqui para mim, só olha para mim aqui, ó. Olha aqui para mim. Só olha para mim. Vocês não estão sozinhos. Mesmo que vocês estão aqui, a gente está lá. Mas não há barreira para oração, não é verdade? Esse pessoal de verde aqui, ó, é tudo a intercessão. A gente tem mais de 30 intercessores. Claudemir está aqui, é o líder da intercessão. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar por vocês todos os dias a partir de agora. Para isso eu preciso conhecer o nome de vocês. O que eu vou fazer? Está vendo aquela luz lá, ó? Eu quero que você vá até lá e só diga o seu nome. Ó, meu nome é tal e eu recebi Jesus como Salvador hoje. E a partir de agora, nós como igreja oraremos por vocês todos os dias. Amém? Então só seguir ali. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Vão com Deus. Isso. Aleluia. Uau. Uau. É sobre isso. Levanta as suas mãos onde você está. Perdoe aí o horário, passamos 15 minutos. Eu quero declarar que a sua semana, o seu mês vai ser extraordinário. E Deus vai colocar pessoas estratégicas na sua vida. Pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te impulsionar, pessoas que vão te encorajar. Conta com a gente. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você. E que os anjos do Senhor te levem em plena segurança. Amo vocês. Vão com Deus.